Milionário embriagado é ajudado por garçom negro e acaba dono de imóveis. Era uma noite quente em São Paulo, e os neons da cidade piscavam como estrelas em um universo caótico. Rafael, um milionário em decadência, era o protagonista dessa tragédia moderna. A mansão opulenta no coração da cidade, que já fora um símbolo de seu sucesso, agora era apenas um eco de suas conquistas. Ele estava cercado de luxo, mas vazio e só. Em busca de preencher esse buraco negro, ele mergulhou nos excessos. Bebida, festas, um ciclo vicioso que o afastava cada vez mais de si mesmo. Com um copo de uísque na mão e risadas falsas ao seu redor, Rafael decidiu que aquela era a noite de apagar todos os ressentimentos. Saindo para um passeio em seu carro esportivo, ele acelerou pelas ruas, a adrenalina misturando-se à mistura de álcool em seu sangue. O som do motor rugindo e a música alta parecia um grito de liberdade. Mas era só uma ilusão. Ele estava se afundando mais na solidão. Então, aconteceu. Um impacto estrondoso. O carro girou e Rafael ficou preso entre o metal retorcido e a escuridão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele não conseguia entender o que tinha acontecido, até que a porta se abriu e uma figura se aproximou. Era Lucas, um garçom negro que trabalhava em um bar nas proximidades. Ele tinha um olhar firme e um corpo moldado por anos de lutas, onde cada cicatriz contava uma história de resistência. Lucas hesitou. Ele sabia que poderia simplesmente passar adiante, ignorando o milionário metido em problemas. Era perigoso se envolver. Mas algo dentro dele clamava por ação. Ele viu a fragilidade de Rafael, não apenas no corpo preso, mas na alma perdida. "Você está bem?" perguntou, a voz quase um sussurro. Mas Rafael foi tomado pelo orgulho e preconceito. "Não preciso da sua ajuda", respondeu Rafael, a raiva construindo um muro entre eles. Mas lá no fundo, ele sentiu o frio da solidão e a vergonha de quem se tornara. Lucas poderia ter desistido, mas seus instintos o puxavam para mais perto. Ele finalmente ajudou a soltar Rafael, e a tensão pairava no ar. Enquanto se recuperavam em meio ao barulho da cidade da sirene distante, suas vidas começaram a se entrelaçar de maneiras inesperadas. Uma simples ajuda, uma escolha, poderia ser o catalisador para algo maior. Mas o passado de Rafael estava prestes a se tornar uma bomba relógio. Um antigo amigo com segredos obscuros ameaçava expor o que deveria permanecer enterrado. O peso dessa revelação o deixava entre a espada e a parede. Ao mesmo tempo, Lucas olhava para Rafael e via ali uma chance de transformação. Ele sonhava com uma vida melhor, longe dos preconceitos que enfrentava diariamente. A conexão entre eles se tornava palpável, um fio invisível que os ligava em um mundo que parecia desenhado para os separar. Com um futuro incerto e as revelações batendo à porta, ambos começavam a se confrontar com suas verdades, enquanto a cidade pulsava ao seu redor. A cada instante, eles se aproximavam mais do que jamais imaginaram. Afinal, como um milionário em queda e um garçom lutador poderiam romper as barreiras que a sociedade tinha criado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As sirenes se aproximavam,
e o ar estava pesado com a tensão. Lucas olhava para Rafael e sentia um misto de compaixão e raiva. Esse cara não sabe o que está perdendo, pensou. Mas antes que pudesse articular alguma palavra de conforto, a escuridão da noite foi interrompida por um grito alto que veio de algum lugar ao longe. Foi nesse momento que um carro parou perto do acidente. A porta se abriu e uma mulher apareceu, com os cabelos bagunçados e uma expressão que misturava pânico e determinação. Rafael, o que você fez? Ela correu em direção ao carro e Lucas reconheceu-a. Ana, a ex-esposa de Rafael, uma mulher cuja beleza e forte presença davam impressão de uma força imbatível. Ele se lembrou de ouvir sobre ela, uma artista conhecida que lidou com o fim do casamento de forma pública. Mas neste instante parecia ter perdido a mão no controle das emoções. Ana, Rafael tentou se explicar, mas a expressão dela cortou suas palavras. Você não pode apenas se destruir assim. Olhe onde você está. Isso não é só um acidente. É um grito de socorro. Ela se virou para Lucas. Você! O que você estava fazendo aqui? Por que não o impediu? Ana, não foi assim. Lucas começou, mas ela não ouvia. A tensão estava no ar, palpável. Rafael tentava se erguer, mas estava claro que algo dentro dele também estava quebrado. A mulher lançou um olhar para o carro, e então as luzes da polícia chegaram. Outros veículos também seguiam. O caos se instalou em um instante. Mas a maior reviravolta estava prestes a acontecer. Lucas sentiu seu coração disparar, quando do nada, uma voz cortou a confusão. Rafael, pare agora! Era Daniel, aquele amigo do qual Rafael tentara se distanciar. Sua presença era uma tempestade. Ele se aproximou, a raiva emanando dele em ondas. Estava te procurando. Você precisa voltar comigo. Agora! A frase caiu como uma bomba. O clima tenso até então se transformou em algo ainda mais grave. Rafael arregalou os olhos e o pânico se instalou. Não, Daniel, eu não vou. Ele gritou, mas Daniel avançou, a fúria estampada em seu rosto. Você não tem escolha, Rafael. Aquele arquivo que você escondeu. Ele ainda está comigo, e se você não fizer o que eu digo, talvez o que você teme mais se torne realidade. E o seu garoto, ele precisa de você. A palavra garoto ecoou na mente de Rafael como um trovão. Um filho? Lucas viu o impacto do que foi revelado nas feições de Rafael. Ele estava branco, como uma folha. E Ana paralisou, confusa neste novo cenário. Você tem um filho, e nem sequer sabe se ele está bem. Ana perguntou, a mistura de dor e surpresa na voz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas podia sentir a tensão no ar, palpável e cortante. O que estava acontecendo de repente mudava tudo. Aquela era a primeira vez que ouviam sobre essa criança. Era um segredo que tinha o poder de arrastar Rafael ainda mais para baixo. E agora, com a presença de Daniel, uma sombra antiga e ameaçadora, todo o passado sombrio de Rafael estava prestes a explodir. A cidade pulsava, mas eles estavam congelados no tempo, imersos em um dilema que podia mudá-los para sempre. O que você vai fazer agora? Lucas pensou, enquanto os fatores de medo e esperança se entrelaçavam entre eles. A pergunta pairou no ar, e a resposta era uma bomba relógio. A única certeza era que a vida de Rafael nunca mais seria a mesma. O silêncio que se seguiu. A revelação foi como um turbilhão, cada um absorvendo o impacto da única palavra que ecoava. Garoto. Lucas observou a transformação no rosto de Rafael. A cor havia desaparecido, substituída por um pálido desespero. Ana, por sua vez, parecia debater-se entre raiva e compaixão, a confusão transformando-se em um turbilhão emocional. Ele precisa de mim? Rafael sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. O medo crescia, uma sombra que se espalhava por seu ser, arrastando consigo qualquer resquício de orgulho que restava. O mundo ao redor começou a se desfocar, enquanto ele tentava entender o que aquilo significava. Antes, apenas um milionário perdido em sua própria solidão. Agora ele era um pai que não sabia nem onde seu filho
Estava. Rafael! Daniel gritou, trazendo volta à realidade. O amistoso garçom e a ex-esposa estavam a poucos passos de distância, mas ele se sentia como se estivesse em uma ilha deserta, cercado por uma tempestade de emoções. Você sabe do que eu tô falando. Se não me seguir agora, tudo o que você ama pode estar em risco. Risco? O que quer dizer com isso? A voz de Rafael subiu, angustiada. Mas as palavras de Daniel não lhe trouxeram alívio. Pareciam prenunciar um desastre ainda maior. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. A sirene da polícia soou mais alta, um sinal de que as autoridades estavam se aproximando. Mas no instante em que os primeiros veículos chegaram à cena, a atmosfera mudou de repente. Uma das viaturas parou abruptamente. A porta se abriu e, com um movimento rápido, um homem vestido de preto saiu e correu em direção a Daniel. Daniel, o que você está fazendo aqui? O homem gritou. E então os olhares se cruzaram. O reconhecimento foi imediato. O vínculo entre os dois era intenso e carregado de tensão. Lucas sentiu um arrepio. Algo ameaçador estava prestes a ser revelado. Eu não posso deixar você acabar com tudo isso. O homem vestindo preto quase gritou. Você não sabe o que está em jogo. Rafael e Ana trocaram olhares confusos enquanto Daniel parecia se encolher. Saia da frente, Marcos. Daniel respondeu, a voz trêmula. Para Lucas, era como se o chão tivesse cedido. Sob seus pés. Quem era esse Marcos? Que segredo ele carregava? Uma parte dele queria correr, mas outra queria ficar para entender essa bagunça. Você tem que fazer a coisa certa, Rafael. Marcos continuou, agora mais calmo, mas sua presença era como um peso no ar. O que você escondeu está voltando. E se não fizer isso agora, você vai perder tudo, seu passado e o que está por vir. As palavras de Marcos foram como um soco. Rafael olhou para o garçom e para Ana, visivelmente atordoado. O que ele quer dizer? O que há no seu passado que pode destruir o futuro? A pergunta escapou de seus lábios de forma desesperada, mas as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Foi então que, em meio à confusão, uma mulher se aproximou. Vestida com uma jaqueta de couro preta e com olhos aflitos, ela tinha uma aura de determinação. Assim que os olhares se encontraram, Lucas sentiu o impacto. Havia algo na expressão dela que era familiar, uma ligação profunda. Rafael, ela chamou, a voz carregada de urgência. Você não pode ignorar o que está acontecendo. Você precisa vir comigo agora. Sua presença era como um cântico hipnótico, e Rafael, completamente preso em suas emoções, hesitou. Quem é você? Ana exigiu saber. O que você tem a ver com tudo isso? Eu sou uma parte do que ele escondeu. E o garoto, ele não é só um segredo qualquer. A revelação pairou no ar, como se a cidade inteira estivesse aguardando o próximo movimento. Os corações de todos aceleraram. Lucas olhou de Rafael para Ana, passando pela figura misteriosa que tinha o poder de alterar tudo. O que seria essa nova bomba? Como um segredo guardado por tanto tempo poderia se entrelaçar com a vida de um menino que até então era apenas um fantasma em meio a um passado obscuro? As sirenes se tornaram um eco distante enquanto os pensamentos ferviam em suas mentes. Rafael estava prestes a descobrir que a vida que achava que conhecia poderia ser uma ilusão de seu próprio desespero. E no fundo, uma pergunta insistia. Até onde você iria para proteger alguém que nem sabia que existia? A cidade pulsava ao fundo, mas, naquele instante, o verdadeiro caos começava dentro deles. O silêncio que se seguiu à revelação foi como um turbilhão, cada um absorvendo a gravidade da única palavra que ecoava. Garoto. Lucas observou a transformação no rosto de Rafael. O pálido desespero era profundo. Ana, por sua vez, parecia debater-se entre raiva e compaixão, suas emoções se misturando em um turbilhão. Ele precisa de mim? Rafael sussurrou, sua voz quase falhando. O medo crescia.
Uma sombra que se espalhava por seu ser, arrancando qualquer resquício de orgulho que restava. A ideia de ser pai o transformava, mas a dúvida era esmagadora. O mundo ao redor começou a se desfocar, enquanto tentava entender a profundidade daquela nova responsabilidade. Rafael, Daniel gritou, puxando-o de volta à realidade. E quebrando o estado de torpor. As sirenes da polícia se aproximavam. Mas naquele momento, a verdadeira tempestade estava dentro dele. Você precisa agir. As coisas estão prestes a mudar para sempre. A tensão no ar crescia. Lucas observava, sentindo o peso da situação. Ele só queria ajudar, mas mal sabia como. E então, do nada, a mulher de jaqueta de couro se aproximou mais, seus olhos ardendo com uma paixão ferida. Rafael, você não pode ignorar o que está acontecendo. Você precisa vir comigo agora. Que diabos está acontecendo? Ana respondeu, a voz carregada de desconforto. O que você tem a ver com isso? Eu sou parte do que ele guardou. E o garoto, ele não é só um segredo qualquer, ela afirmou. Mas antes que pudesse explicar mais, um grito rasgou o ar. Vindo da multidão de curiosos, uma mulher se destacou, avançando em direção a eles. O rosto dela estava marcado pela fúria e a desesperança. Por que você não me contou? Gritou. Era Clara, a namorada de Lucas. Ela ficou abruptamente diante do grupo, e o olhar que lançou em Rafael era como um raio. Não tem ideia do que você fez, não é? O impacto das palavras abriu uma nova fenda na cena. Rafael olhou para Lucas, buscando respostas. Mas Lucas estava paralisado. O que você está dizendo? Rafael perguntou, a voz tremendo. A situação se tornava ainda mais confusa e angustiante. Você disse que iria esquecê-la, que todo esse passado não existiria mais, Clara gritou. Lucas percebeu a verdade. Ela se referia à mulher que Rafael mantinha fora do círculo de suas vidas. Uma mulher que, sem dúvida, tinha laços com o filho que ele ainda não conhecia. Ana olhou entre Clara e Rafael, confusa. Quem é ela? O que você escondeu? Sua voz subia, cheia de indignação. A revelação da gravidez de Rafael se desdobrava em outra camada de segredos. Rafael começou, sua voz hesitante, mas logo se interrompeu. Clara deu um passo à frente, lágrimas nos olhos. Ela estava grávida, Rafael. Você a deixou. Você não se importou com o que aconteceria com nosso filho. As palavras sangravam com dor. Uma onda de choque percorreu o grupo. Rafael olhou para a ex-esposa, depois para Lucas. O que ele havia feito? O peso da semeadura de suas escolhas o esmagava. Mas eu não sabia, ninguém me disse. É tarde demais para isso, Clara respondeu, a voz carregada de revolta. Você não pode simplesmente fugir dos seus problemas e continuar como se nada acontecesse. As sirenes se tornaram uma sinfonia distante em meio ao caos que se desenrolava, enquanto o passado de Rafael se desnudava na luz cruel do presente. A cidade pulsava ao fundo, um contraste gritante e perturbador com o que se passava ali. A revelação mandou ondas de chamas por toda a multidão. Olhares de reprovação e espanto cercavam Rafael, e ele era forçado a encarar a verdadeira natureza de suas ações. Uma parte dele queria resistir, mas a realidade dos fatos era inegável. Ele havia permitido que o medo e a negação dominassem sua vida. E entre toda essa bagunça, uma nova voz surgiu, uma voz que não esperavam. Vocês todos precisam saber a verdade. Uma figura encapuzada emergiu da escuridão, interrompendo a tensão crescente. O murmúrio na multidão se intensificou. O que mais estava prestes a ser revelado? Rafael mal podia respirar. O que seria essa nova verdade? Como o Halloween de segredos e mentiras mudaria tudo ainda mais? E no fundo de sua mente, ele começou a perguntar: até onde você iria para proteger alguém que ainda não conhecia? A cidade pulsava, mas naquele instante, o verdadeiro caos estava apenas começando.
A figura encapuzada se aproximou, o olhar fixo em Rafael. A tensão do momento era palpável, como se o tempo estivesse parado. Você não pode ignorar o que está acontecendo. Você precisa vir comigo agora. A urgência na voz dela cortava o ar. O público ao redor se aglomerava, sussurrando, incapaz de desviar os olhos daquela cena dramática. Que diabos está acontecendo? Ana gritou, passando da confusão para a indignação. Que você tem a ver com isso? O desespero em sua voz era constrangedor, se espalhando entre eles como fogo em palha seca. Eu sou parte do que ele guardou. E o garoto, ele não é só um segredo qualquer. A mulher repetiu, sua voz firme, mas cheia de emoção. Rafael sentiu o coração acelerar, um nó na garganta que o impedia de falar. A verdade é que o garoto é seu irmão, o estrondo. O céu pareceu desabar. Rafael, Ana, Lucas e até Daniel ficaram paralisados, as palavras ecoando. Seu irmão? Quê? Ele olhou para a mulher, buscando respostas, mas o terror em seus olhos só crescia. Não, isso não pode ser verdade, ele murmurou, balançando a cabeça em descrença. Sim, é. Você não se lembra, mas sua mãe, ela teve outro filho antes de você. O menino foi colocado para adoção. Eles o resgataram. E agora ele está em perigo. O ar estava carregado de tensão. As sirenes da polícia tornaram-se um pano de fundo distante diante da gravidade da revelação. Mas, como você sabe disso? Rafael perguntou, a voz embargada. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas ele não queria acreditar. Ele não podia acreditar. A ideia de um irmão perdido, um garoto que nem sabia que existia, o deixava atordoado. Estou aqui para te ajudar. Precisamos encontrá-lo antes que seja tarde demais, a mulher insistiu. Ela deu um passo à frente. A determinação em seu olhar era palpável. Por causa de você, ele entrou em contato com o passado. E agora está sendo ameaçado. A multidão estava silenciosa, absorvendo cada palavra. Lucas sentia peso da angústia no ar, o murmúrio de desaprovação e choque ecoando ao redor deles. O que mais Rafael poderia estar escondendo? Ele virou-se, os olhos em Ana. A mulher que já tinha compartilhado uma vida com ele, mas que agora parecia como uma estranha diante das revelações que se desenrolavam. Não é só sobre o que aconteceu, a mulher continuou. É sobre o que você precisa enfrentar agora. O passado não se apaga. O seu irmão está no meio de tudo isso, e se você não agir rápido... A voz dela falhou por um momento e a tensão cresceu mais uma vez. Se eu não agir... Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele não queria. Ele não podia lidar com mais esse peso. Não posso perder mais ninguém. Não posso. A angústia subiu como uma onda e ele estava prestes a ser engolido por ela. Ele não será perdido. Rafael, a mulher prometeu. Sua voz suave como um bálsamo. Mas o ar entre eles ainda estava carregado de incerteza. Mas você precisa fazer a escolha certa. Agora. E justo naquele momento, a multidão se agitou. Mostraram-se policiais em direção a eles, e a tensão aumentou. Os flashes das câmeras piscando pareciam curtir a cena. Mas para Rafael, tudo o que importava era a escolha diante dele. O que fazer agora? O que as próximas ações poderiam determinar? Enquanto a multidão se enchia de novos sussurros, um grito cortou o silêncio. Rafael, não! Não escute! Era Clara! Ela havia se infiltrado na multidão, seu rosto pálido e apavorado. Se você se envolver com ela, você vai acabar arruinando tudo. A revelação estava imersa em caos, e todos estavam presos em um destino que ele não poderia prever. Rafael parou, a pulseira de vida cruzando sua mente de um filho a um irmão perdido. Que jornada era essa? E a que preço? O que mais estava por vir? As sirenes se acercavam, mas o verdadeiro caos se desenrolava na mente de Rafael, desafiando todas as certezas que tinha. E no meio daquele turbilhão, a única pergunta que ressoava era:
Até onde você iria para proteger aqueles que ama? Mesmo que nem soubesse que existiam, Rafael parou, os rostos ao seu redor embaçados, enquanto tudo parecia acontecer em câmera lenta. Ele olhava para a mulher encapuzada, esperando por um esclarecimento, mas a confusão na sua cabeça se intensificava. Meu irmão, ele murmurou, ainda tentando processar a mentira ou a verdade que havia sido lançada em sua vida. Sim, ele é seu irmão e está em perigo. A urgência na voz dela raspava na superfície da realidade. Mas antes que pudesse dar mais explicações, Clara avançou com um brilho frenético nos olhos. Você não pode confiar nela. Ela pode estar mentindo. Mentindo sobre o quê? Rafael gritou, suas emoções borbulhando. O pânico estava se apoderando dele, e ele sentia como se estivesse prestes a desmoronar. Os policiais se aproximavam, o som de sirenes preenchendo o ar com uma pressa insuportável. São muitos segredos, eu não consigo lidar com isso. Rafael, Ana o chamou, tentando chamar sua atenção. Você precisa se concentrar. O que realmente está acontecendo? Você precisa me dizer a verdade. Mas Rafael estava tão imerso na confusão que as palavras dela não conseguiam penetrar seu caos interior. Foi nesse momento que uma explosão de luz e som irrompeu de um dos carros da polícia. Uma nuvem de fumaça começou a se espalhar pela cena, seguindo-se uma série de gritos. Todo o cenário parecia desmoronar. Em meio ao caos, a mulher encapuzada se virou para Rafael e gritou: "Eles estão vindo! Temos que ir agora!" A multidão se espalhou em pânico e Lucas viu a oportunidade perfeita para agir. "Vem comigo, Rafael!" Ele puxou o braço do amigo, mas Rafael parecia paralisado. As sirenes se tornaram um eco distante quando ele finalmente decidiu que precisava escapar daquele pesadelo. Mas foi quando tudo parecia estar perdendo o controle que o inesperado aconteceu. Dentro da nuvem de fumaça, uma figura familiar surgiu. Uma mulher, com o rosto coberto por uma máscara, que caminhava rápido em direção a Rafael. Seu coração acelerou. "Foi você. Você! O que está fazendo aqui?" ele gritou, reconhecendo Clara. "Precisamos de você", ela disse, a voz urgentemente baixa. Mas, de repente, a máscara dela escorregou, revelando o rosto de outra pessoa. Uma jovem que surpreendeu Rafael em um nível visceral. Era Lena, a mulher que ele havia perdido, aquela que significava tudo, aquela que nunca realmente partira. Ele a conhecera anos antes, e a lembrança dela o atingiu como um golpe. "Lena, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade era palpável. Sara, a mulher que ele achava que conhecia, não era ninguém menos que alguém que ele achava que estava morta. "Sua mãe, ela me mandou." Lena sussurrou, a tensão crescendo entre eles. "Ela tá com um garoto, e existe uma razão pela qual você precisa sair dessa situação agora." Ela puxou Rafael para mais perto e falou baixo, mas com um ritmo frenético. "O menino, Rafael, ele tem que ficar longe de Daniel." A revelação girou em sua mente como um tornado. O que Lena estava dizendo? Tudo o que ele pensava que sabia estava se dissolvendo. "Daniel? O que ele tem a ver com isso?" "Rafael, não temos tempo. Ele não é quem você pensa. E seu passado, suas escolhas, tudo isso pode custar a vida do garoto." A urgência nos olhos de Lena era como um grito na escuridão. Rafael estava em choque, a cena ao seu redor desmoronando em instantes. Mas antes que pudesse responder, um segundo estrondo ecoou e o impacto foi devastador. Um carro da polícia explodiu em chamas, iluminando o céu noturno e espalhando todos em um pânico absoluto. "Vamos!" Lucas gritou, puxando Rafael de volta à realidade, enquanto a fumaça os envolvia. Rafael hesitou. Ele estava prestes a descobrir que a mulher que amava e o garoto que ele nem sabia que existia estavam no centro de algo muito maior, muito mais sombrio do que qualquer um deles poderia prever. Ele se virou para Lena, buscando respostas, mas tudo o que encontrou foram os olhos aterrorizados dela.
Você vai escolher, Rafael. Você vai ficar e enfrentar tudo ou vai seguir e descobrir a verdade? A multidão se dispersava, mas dentro de Rafael, a briga estava apenas começando. O que fazia o peso de escolhas impossíveis pairar sobre sua cabeça? E o que o futuro reserva quando o passado é um labirinto de segredos destinados a serem desvendados? Rafael estava paralisado, a mente girando como um tornado. A revelação de que tinha um irmão e que sua mãe havia escondido isso por tanto tempo o deixou sem ar. E enquanto a mulher encapuzada falava de maneira urgente, sua única certeza era que o tempo estava se esgotando. Precisamos ir agora, ela insistiu, puxando-o em direção à saída da fumaça. Rafael lutou contra a sua vontade de seguir, em parte porque a visão da cena enérgica ao seu redor o deixava tonto. As sirenes da polícia ainda ressoavam, um estrondo constante que cortava o silêncio carregado de culpa e segredos. E se tiver algo mais? Sua voz mal saía. Ele não conseguia processar tudo. O passado estava pesando nas suas costas. E ainda havia a questão de Daniel à espreita, como uma serpente pronta para atacar. E se tudo for uma armadilha? Não, não é armadilha. A mulher respondeu, a frustração aparente. Seu irmão está em perigo, temos que nos mover. A multidão começava a se dispersar em pânico e... Lucas puxou Rafael pelo braço. Bora! Precisamos sair daqui! E subitamente Clara avançou, a expressão dela parecendo uma mistura de raiva e desespero. Rafael, você não pode ir com ela. Não sabe o que pode acontecer. Sua voz ecoou na confusão. Rafael olhou para ela, seu coração acelerando. Ninguém sabe de nada. O que você sabe? Ele quase gritou angustiado. Mas o olhar de Clara já estava se desviando, fixando-se no cenário em volta. Pense bem, essa mulher pode estar se aproveitando de você. A tensão lhe fez quase gritar, mas suas palavras eram sufocadas pelo caos. Foi quando tudo mudou. A explosão que ecoou não veio só da fumaça. Um vidro quebrou e um corpo surgiu da escuridão, aparentemente atirado para fora. De um carro que havia se embrenhado pelo meio do tumulto. A figura caiu ao lado de Rafael com uma força devastadora. Era Daniel, que em um movimento desesperado tentou proteger algo em sua mão. Não, não faça isso! Ele gritou para todos, mas as palavras se perderam no lamento da sirene e o pânico tomou conta da multidão. O que estava a ponto de acontecer deixava todos sem fôlego. À medida que Rafael tentava entender a cena, Daniel ergueu a mão e o que ele segurava se revelava. Era um papel, um arquivo amarelado, com uma impressão que, de onde estava, Rafael pôde ver seu próprio nome, em letras garrafais. O papel voou, forçado pela força de Daniel, e caiu aos pés de Rafael. Ele não queria pegar, mas havia uma urgência que o forçou a se agachar e apanhá-lo. Você não sabe a verdade, Daniel gritou, a voz tremendo. O impacto da situação fez Rafael quase desmaiar. Ele sentiu um aperto no peito. Do que você está falando? Rafael murmurou ao olhar o papel. Quando olhou, viu algum tipo de fotografia impressa junto com o nome. Era uma imagem de um garoto, não mais do que 8 anos, com um olhar triste e cansado. Esse é o verdadeiro segredo. Daniel continuou, agora mais calmo, mas a fervura em seus olhos traía o medo que ele sentia. O seu irmão, ele não é só o que você pensa. Ele é o filho de Lena. O mundo girou e a luz pareceu escurecer. Rafael sentiu um frio se espalhar por seu corpo. Como assim? O choque pulsava nas suas veias. A revelação ecoava como um grito em sua cabeça. Queria gritar. Queria questionar tudo novamente. O que isso significava? Lena, a mulher que ele havia amado, com todo o drama que já havia passado. Ela não estava apenas conectada ao seu passado, mas agora ligada ao futuro que ele poderia ter perdido. Ele, o garoto, é meu irmão e filho dela? Ele estava prestes a desmoronar. Sim, e agora você precisa decidir. Vai seguir essa vida de mentiras ou correr atrás da verdade? O ar ao redor deles parecia se calar.
todos envolvidos em uma tensão incrível. Enquanto todos visualizavam a luta interna de Rafael. Rafael, não! Pense bem! Clara gritou, mas o grito parecia perdido em um eco crescente. Rafael olhou em volta, os rostos ao seu redor numa confusão. O que seria verdadeiramente protegido quando tudo ali estava prestes a desmoronar? As escolhas que ele havia feito, o orgulho, a dor, tudo estava estilhaçado agora. Enquanto sua mente girava, uma pergunta martelava em sua cabeça. Até onde você iria para proteger aqueles que ama, mesmo que nem soubesse que existiam? Com a explosão no ar ao redor deles, Rafael viu que, para protegê-los, agora tinha que enfrentar seus maiores medos. Mas e se a verdade que ele buscava revelasse ainda mais segredos? E se eles não estivessem prontos para o que vinha a seguir? Rafael estava paralisado, a mente girando como um tornado. A revelação sobre seu irmão, e que sua mãe havia escondido isso por tanto tempo, o deixou sem ar. E enquanto a mulher encapuzada falava de maneira urgente, sua única certeza era que o tempo estava se esgotando. Precisamos ir agora, ela insistiu, puxando-o em direção à saída da fumaça. Rafael lutou contra sua vontade de seguir, em parte porque a visão da cena frenética ao seu redor o deixava tonto. As sirenes da polícia ainda ressoavam, um estrondo constante cortando o silêncio pesado de culpa e segredos. E se tiver algo mais, sua voz mal saía. Ele não conseguia processar tudo. O passado estava pesando nas suas costas e a sombra de Daniel ainda estava por perto, como uma serpente pronta para atacar. E se tudo for uma armadilha? Não, não é armadilha! A mulher respondeu, a frustração sendo palpável. Seu irmão está em perigo. Temos que nos mover. A multidão começou a se dispersar em pânico e Lucas puxou Rafael pelo braço. Bora, precisamos sair daqui. E subitamente, Clara avançou, a expressão dela parecendo uma mistura de raiva e desespero. Rafael, você não pode ir com ela. Não sabe o que pode acontecer. Sua voz ecoou na confusão. Rafael olhou para ela, seu coração acelerando. Ninguém sabe de nada. O que você sabe? Ele quase gritou, angustiado. Foi quando tudo mudou. A explosão que ecoou não veio só de fumaça. Um vidro quebrou e uma figura surgiu da escuridão, sendo atirada para fora de um carro que havia se embrenhado pelo meio do tumulto. A figura caiu ao lado de Rafael, com a força de uma tempestade. Não, não faça isso! Daniel gritou para todos, mas suas palavras se perderam no lamento da sirene. O pânico tomou conta da multidão. O que estava a ponto de acontecer deixava todos sem fôlego. Rafael se virou. O coração estava disparado quando viu. Era Ana, com uma expressão aterrorizada. O desespero em seus olhos desmoronou sua resistência. Os documentos, Rafael. O que está neles? O que você não sabe? Ela foi interrompida por um barulho ensurdecedor. Uma explosão de um dos carros da polícia. O chão tremeu sob seus pés. E então tudo escureceu. Rafael caiu, o impacto o derrubou junto à poeira levantada. Quando a visão clareou, ele viu Ana em pé, com o braço esticado, mas ainda se movendo em direção a Daniel. Ele teve que escolher. Escolher o quê? Rafael perguntou, a respiração dificultada pela fumaça. Ele viu a verdade nas feições de Ana. E quando ela arqueou os lábios, formando as palavras que estavam prestes a lhe rasgar o peito, tudo ao redor pareceu congelar. O seu irmão, ele não é só o que você pensa. Rafael, ele é algo mais. Ele é o filho de Daniel. O mundo parou. Uma onda de choque percorreu o corpo de Rafael. O quê? Ele repetiu, balançando a cabeça, cada neurônio em colapso, cada certeza desmoronando. Mas Ana continuou, a voz um sussurro e trêmulo. Daniel, ele foi o que você não sabia. Ele se envolveu com sua mãe e... A verdade estava no ar, espessa e pesada. Os murmúrios da multidão aumentavam, as reações tornavam-se velozes.
Aquela revelação era uma bomba relógio. Isso não pode ser verdade! Rafael gritou, as memórias inundando sua mente, as traições, as mentiras. Daniel, com um olhar apavorado, caiu em si. A sua expressão se torcendo em culpa. Não fui eu. Não sabia que ela estava grávida. Eu nunca quis que você soubesse. As sirenes se tornaram um eco distante, enquanto Rafael olhava em volta, paralisado pela confusão. O que mais havia sido escondido? Como? A cidade inteira. Os rostos de Lucas e Clara estavam estampados em choque. Doses de incredulidade apaixonadas. Havia uma razão para sua mãe não te contar, Rafael. Ana continuou, a angustiante urgência na voz. Ela sabia do seu passado, sabia o que Daniel poderia fazer. E ali, naquele momento ensurdecedor e caótico, os fios da vida de Rafael pareciam se entrelaçar cada vez mais. E ele sentiu que não havia mais saída. O que será que as próximas horas trariam? Uma nova verdade estava prestes a se desdobrar, e a única certeza que Rafael tinha era que nada permaneceria o mesmo. Ao contrário, o que estava em jogo poderia mudar tudo, inclusive a vida do garoto que nem mesmo conhecia. A cidade pulsava. Mas um novo terror estava apenas começando. Rafael estava paralisado, a mente girando como um tornado. A revelação sobre seu irmão e que sua mãe havia escondido isso por tanto tempo o deixou sem ar. E enquanto a mulher encapuzada falava de maneira urgente, sua única certeza era que o tempo estava se esgotando. Precisamos ir agora, ela insistiu, puxando-o em direção à saída da fumaça. Rafael lutou contra sua vontade de seguir, em parte porque a visão da cena frenética ao seu redor o deixava tonto. As sirenes da polícia ainda ressoavam, um estrondo constante cortando o silêncio pesado de culpa e segredos. E se tiver algo mais? Sua voz mal saía. Ele não conseguia processar tudo. O passado estava pesando nas suas costas, e a sombra de Daniel ainda estava por perto, como uma serpente pronta para atacar. E se tudo for uma armadilha? Não, não é armadilha. A mulher respondeu, a frustração sendo palpável. Seu irmão está em perigo. Temos que nos mover. A multidão começou a se dispersar em pânico, e Lucas puxou Rafael pelo braço. Bora! Precisamos sair daqui! E subitamente Clara avançou, a expressão dela parecendo uma mistura de raiva e desespero. Rafael, você não pode ir com ela. Não sabe o que pode acontecer. Sua voz ecoou na confusão. Rafael olhou para ela, seu coração acelerando. Ninguém sabe de nada. O que você sabe? Ele quase gritou, angustiado. Foi quando tudo mudou. A explosão que ecoou não veio só da fumaça. Um vidro quebrou e uma figura surgiu da escuridão, sendo atirada para fora de um carro que havia se embrenhado pelo meio do tumulto. A figura caiu ao lado de Rafael, com a força de uma tempestade. Não, não faça isso! Daniel gritou para todos. Mas suas palavras se perderam no lamento da sirene. O pânico tomou conta da multidão. O que estava a ponto de acontecer deixava todos sem fôlego. Rafael se virou. O coração estava disparado quando viu. Era Ana, com uma expressão aterrorizada. O desespero em seus olhos desmoronou sua resistência. Os documentos, Rafael, o que está neles? O que você não sabe? Ela foi interrompida por um barulho ensurdecedor, uma explosão de um dos carros da polícia. O chão tremeu sob seus pés, e então tudo escureceu. Rafael caiu, o impacto o derrubou junto à poeira levantada. Quando a visão clareou, ele viu Ana em pé, com o braço esticado, mas ainda se movendo em direção a Daniel. Ele teve que escolher. Escolher o quê? Rafael perguntou, a respiração dificultada pela fumaça. Ele viu a verdade nas feições de Ana. E quando ela arqueou os lábios, formando as palavras que estavam prestes a lhe rasgar o peito, tudo ao redor parecia congelar. O seu irmão, ele não é só o que você pensa. Rafael, ele é algo mais. Ele é o filho de Daniel. O mundo parou. Uma onda de choque percorreu o corpo de Rafael.
O quê? Ele repetiu, balançando a cabeça, cada neurônio em colapso, cada certeza desmoronando. Mas Ana continuou, a voz um sussurro trêmulo. Daniel, ele foi o que você não sabia. Ele se envolveu com sua mãe. A verdade estava no ar, espessa e pesada. Os murmúrios da multidão aumentavam. As reações tornavam-se velozes. Aquela revelação era uma bomba relógio. Isso não pode ser verdade. Rafael gritou, as memórias inundando sua mente, as traições, as mentiras. Daniel, com um olhar apavorado, caiu em si, a sua expressão se torcendo em culpa. Não fui eu. Não sabia que ela estava grávida. Eu nunca quis que você soubesse. As sirenes se tornaram um eco distante, enquanto Rafael olhava em volta, paralisado pela confusão. O que mais havia sido escondido? Como a cidade inteira, os rostos de Lucas e Clara estavam estampados em choque, doses de incredulidade apaixonadas. Havia uma razão para sua mãe não te contar, Rafael. Ana continuou, a angustiante urgência na voz. Ela sabia do seu passado, sabia o que Daniel poderia fazer. E ali, naquele momento ensurdecedor e caótico, os fios da vida de Rafael pareciam se entrelaçar cada vez mais, e ele sentiu que não havia mais saída. O que será que as próximas horas trariam? Uma nova verdade estava prestes a se desdobrar, e a única certeza que Rafael tinha era que nada permaneceria o mesmo. Ao contrário, o que estava em jogo poderia mudar tudo, inclusive a vida do garoto que nem mesmo conhecia. A cidade pulsava, mas um novo terror estava apenas começando. De repente, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Uma mulher descabelada e ofegante apareceu em meio à poeira. Socorro! Alguém, por favor! A multidão se afastou, deixando-a entrar. O rosto estava marcado por lágrimas. Rafael não reconheceu, mas um nó se formou em seu estômago. Meu filho sumiu! Mãe? A incredulidade fez com que suas palavras escapassem. A mulher se lançou em direção a ele, como se já soubesse. Ela estendeu a mão, apontando para a escuridão. Ele estava ali. O que era aquilo? Aquilo não era possível. Daniel se afastou, o olhar perdido, a confusão tomando conta. Todos estavam em estado de choque. Rafael sentiu a tensão crescer. Uma onda avassaladora de perguntas assaltando sua mente. A mulher era familiar, mas quem era? E por que seu coração disparava? Espera, quem é você? Rafael se aproximou, a urgência agora preenchendo seu ser. O burburinho aumentou, e o olhar daquela mulher era como um espelho trincado, refletindo partes do passado que ele não entendia. E então a mulher falou, em uma voz tão baixa que mal conseguiu ouvir. Eu sou a mãe do seu filho. A revelação caiu como uma bomba, e tudo à sua volta se desfez em ruínas. O que ele havia pensado que era um incêndio se transformava em um complexo emaranhado de verdades escondidas. Um novo mistério saltava à frente, e Rafael, involuntariamente, topava no centro de um turbilhão que poderia levá-lo a um precipício irreversível. A cidade pulsava ao fundo, mas dentro dele tudo estava prestes a desmoronar novamente. Rafael estava paralisado, a revelação da mulher ecoando em sua mente. Meu filho! A palavra cortava o ar, fazendo seu coração disparar. A multidão ao redor estava em silêncio, os olhares fixos nele. Tudo parecia girar. Era um turbilhão de emoções, verdades ocultas e uma dor insuportável. Você tem que me ouvir, a mulher implorou, com os olhos marejados. Ele está em perigo e precisa de você. Rafael fez um esforço para processar as palavras. Seu filho, um garoto que nem sabia que existia? Como isso era possível? O que mais ele não sabia? Ele olhou para Ana, depois para Daniel e o mundo parecia desmoronar ao seu redor. Rafael! Ana gritou, um misto de preocupação e desespero na voz. Precisamos agir. Se eles encontrarem seu filho antes de você, pode ser tarde demais. A urgência a fez se aproximar, mas Rafael ainda estava paralisado, preso em pensamentos. Calma, todos vocês! Daniel interveio, tentando se manter firme. Precisamos avaliar a situação. Só podemos fazer algo se estivermos juntos.
A pressão externa está aumentando e o tempo é curto. Juntos, Rafael se sentiu sufocar. Como podemos estar juntos quando cada um tem seus próprios segredos? Olhem ao nosso redor. O desespero começava a aflorar. Ele nunca se sentira tão perdido, tão desamparado. A mulher encapuzada avançou, quebrando aquele silêncio. Não é hora de dúvidas. Eu sei que isso é tudo muito novo. Mas o garoto é o que importa agora. Ele pode estar em perigo. Precisamos encontrá-lo antes que seja tarde. As sirenes aumentaram e a multidão começava a se mover. A tensão no ar aumentava a cada segundo. Rafael sentiu que todas as respostas estavam apenas a um passo de distância. Onde ele está? O que está acontecendo? A mulher respirou fundo, sua expressão carregando a urgência do mundo. Ele foi levado. Ele sabia da verdade. E eles não querem que você saiba. Precisamos ir já! Foi como se um peso enorme tivesse sido levantado do peito de Rafael. Ele não estava sozinho. O desejo de encontrar o filho e proteger seu futuro flamejava dentro dele. Com um movimento decidido, ele se virou para Lucas e Ana. Vamos, é hora de agir. Estou com você, Lucas afirmou, a determinação no olhar. Ana avançou em direção a Rafael, os olhos brilhando com uma mistura de apreensão e esperança. Vamos descobrir a verdade, juntos. Não podemos deixar nada nos parar. A mulher acenou, os olhos avivados. Sigam-me. Eles a seguiram, atravessando a multidão, enquanto cada passo levava a uma nova possibilidade. Um novo atalho rumo à verdade. Rafael sentiu o apoio dos amigos ao redor e a adrenalina começou a fluir. Quando chegaram ao estacionamento, os carros estavam parados e as luzes da rua piscavam. A mulher puxou um mapa amassado de dentro da jaqueta. Aqui, temos que ir por este caminho. O esconderijo deles fica a umas poucas quadras daqui. Rafael olhou para trás uma última vez para a cena caótica, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Ele se virou para sua nova família e a mulher que o guiava. Agora é hora de agir. Vou encontrar meu filho, custe o que custar. A tensão aumentou novamente. O caminho à frente era incerto, mas a determinação pulsava em cada um deles. Eles não sabiam o que o futuro guardava, mas sabiam que deveriam lutar. Enquanto se afastavam, as sirenes e a multidão tornavam-se sons distantes. A cidade, naquele momento, era a sua arena, e a esperança começava a brilhar no horizonte, mesmo em meio à escuridão. E com isso, a história de Rafael, Ana, Lucas e a mulher encapuzada estava apenas começando. O que poderia acontecer a seguir? A vida estava cheia de mistérios, e eles estavam prestes a desvendá-los. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que temos por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não saia do canal ainda, porque ao final deste vídeo você pode clicar em outra história emocionante que vai prender sua atenção ainda mais. Este é o momento de demonstrar seu apoio.